Vai, fala pra mim, eu sei que você é fã de One Punch Man, por isso você tá aqui, não é não? Mas se você ainda não é, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar essa lista e você vai sair daqui fanzaço de One Punch Man. Bora? Pra você que não conhece, One Punch Man é basicamente o anime que fala sobre o cara do soco só, o homem do soco só, como diz no próprio nome, né? One Punch Man. Este é o Saitama, um cara que virou herói por diversão e tem uma tremenda facilidade em derrotar os seus inimigos. Mas é claro que não tem como falar só sobre ele nessa lista, até porque o anime tá repleto de outros personagens incrivelmente fortes. Então fica nesse vídeo pra você poder conferir o meu ponto de vista dos maiores feitos em One Punch Man. E para começar essa lista com o pé direito, vamos falar sobre o Saitama e o episódio em que ele salvou a Terra de um asteroide gigante. Logo no início da obra a gente já vê que o título de O Homem do Soco Só foi dado pro cara certo para esse papel. Isso porque lá nos capítulos iniciais a gente vê uma demonstração de força absurda vinda do Saitama. Contextualizando, um meteoro gigante estava vindo em direção à Terra, mais especificamente ali na cidade Z, que era onde o Saitama morava. A gente pode observar logo no início ali algumas cenas do Metal Knight e do Genos tentando impedir que a colisão com o asteroide ocorresse. Porém, mesmo com Metal Knight utilizando uma tecnologia nova e com mísseis super potentes, tanto que o Genos até fica impressionado, nada aconteceu, nem um arranhãozinho no asteroide deu pra ver ali na cena. E junto do Genos, utilizando 100% do poder dele em um só ataque para tentar impedir ou pelo menos mudar o curso desse asteroide, nada aconteceu. Quando tudo parecia perdido, faltavam apenas alguns segundos para que tudo ali ficasse destruído, Saitama aparece e ainda tira onda com Silver Fang e com Genos, que já estava caído na altura do campeonato, né? Ele já tinha utilizado 100% da força, estava sem energia, jogado no chão, e o Silver Fang olha para trás e pergunta: quem é esse cara? E o Saitama, com aquele olhar da hora dele, simplesmente responde: ah, eu sou só um cara que virou herói por diversão, e pula e pum, destrói o asteroide. Eu diria que ele salvou o dia, mas não, porque ele destruiu o asteroide em vários pedacinhos que caíram na Terra e na Cidade Z. Um monte de gente ficou pistola com o Saitama, mas querendo ou não, ele salvou, porque se tivesse colidido com a Terra inteiro, o estrago ia ser muito maior do que alguns destroços desse asteroide. Agora, deixando os asteroides de lado, vamos dar início ao segundo item da nossa lista, que é Mumen Raiden, ou melhor dizendo, Cavaleiro Sem Licença versus Rei do Mar Profundo. Os maiores feitos nem sempre estão ligados à força. Feito é feito, vai. Você não precisa destruir um asteroide para aparecer nessa lista, mas é claro que se você fizer isso, você vai aparecer. E esse é exatamente o caso do Cavaleiro Sem Licença. Lá no finalzinho da primeira temporada, a gente vê o que até então era um dos vilões mais fortes que tinham aparecido. O Rei do Mar Profundo chegou pressionando vários heróis de classes altas, incluindo o Genos, que era um herói de classe S já. Ele lutou contra o Genos e não só isso, mas ele também derrotou ele, deixou ele jogado lá no chão. E ia derrotar ele por completo, mas como um ato heróico, o Cavaleiro Sem Licença chega por trás e joga uma bicicleta na costa do Rei do Mar Profundo, desviando a atenção dele do Genos para ele mesmo. E, consequentemente, com essa atitude heróica, ele salvou o Genos, porque ele ia ser finalizado pelo Rei do Mar Profundo, ganhou tempo para que o Saitama chegasse lá e derrotasse de vez o inimigo, e salvou todas aquelas pessoas que estavam sendo feitas de refém. E, cara, se você não considera isso um feito enorme na obra, considere, porque foi, de longe, um dos atos mais heróicos que eu e qualquer pessoa que tenha assistido essa cena viu e presenciou nessa obra até esse episódio, né? Até porque a gente tem várias outras atitudes heróicas ao longo do desenrolar dessa história, mas, de longe, essa é disparada uma das melhores. Agora vamos dar início para a parte mais turbulenta dessa lista. Saitama versus Boros. O Conquistador de Universos. Assim era conhecido Boros, que foi um dos primeiros vilões, um dos primeiros inimigos do Saitama que a gente viu suportar, aguentar mais de um soco vindo dele. O que causou até um certo ânimo no Saitama, vai. Analisando a luta por cima, a gente pode considerar que tanto o Saitama como o Boros pontuaram nessa lista de maiores feitos da obra. O Boros, porque simplesmente foi um dos primeiros vilões, um dos primeiros inimigos do Saitama que a gente viu suportar algo que a gente pudesse considerar uma luta. Já pro Saitama, desde o início da luta, como foi dito pelo próprio Boros, ele estava se contendo, ele estava se segurando ali.
Se o Saitama quisesse, era só um cara. E tchau, tchau, Boros. Não tinha mais luta ali, nem tinha começado algo. Mas para pra pensar comigo. Ter algo no currículo de herói lá do Saitama, escrito tipo... derrotou Boros, o conquistador de universos. Eles saberem qual é o real poder do Boros, ia ter feito pelo menos o Saitama subir no ranking de heróis pra classe S, última posição, vai, pelo menos isso. Claro que ele ia alcançar alguns patamares a mais, mas cara, se aquilo tivesse sido assistido por qualquer personagem ali, qualquer herói de classe S, pode ter certeza que a gente não ia ter o Saitama num ranking tão inferior e tão desonesto com a força do personagem que a gente tem hoje em dia. Agora, mudando um pouco o cenário onde a gente tá e avançando bastante na história, a gente tem nada mais nada menos do que ela, Tatsumaki, levantando a associação de vilões inteira do chão. Durante a luta da Tatsumaki contra a Psychos, fundida com o Orochi, que é basicamente o chefão lá da associação de vilões, a gente viu simplesmente a Tatsumaki levantando todo o edifício subterrâneo onde eles estavam e abrindo uma rachadura gigantesca na cidade. Isso tudo depois da Tatsumaki ter sofrido um dano muito grave da Psychos, porque ela mesma disse que estava se segurando, ele se contendo, porque ainda tinha algumas pessoas dentro do edifício, então ela não podia usar o poder dela completo. Ela acabou sendo aprisionada ali num círculo e a Psychos aumentou a gravidade ali, a pressão dentro daquele círculo, aquela bola onde a Tatsumaki estava, causando alguns danos na Tatsumaki. Porém, mesmo depois disso, ela foi capaz de fazer todos esses feitos. E, cara, é uma coisa muito absurda, porque se você parar pra pensar no que ela faria se ela não tivesse machucada, é ainda mais insano. Fora que a gente já viu alguns outros feitos e demonstrações de poder da Tatsumaki. Por exemplo, voltando lá um pouquinho no Boros, a gente vê a cena em que a nave dele solta alguns mísseis, né, em direção à cidade A, e a Tatsumaki simplesmente gira eles e volta de volta para a nave. E todos, dezenas ou centenas de mísseis, ela simplesmente empurra e não mostra assim um cansaço tão absurdo. E só pra lembrar, o tiro desses mísseis da nave do Boros foram capazes de destruir grande parte da cidade A. Tipo, a maior parte da cidade foi pra vala depois de um ataque da nave do Boros. E se você observar o mapa de One Punch Man, a cidade A é uma das maiores, se não a maior. Ela é gigantesca e poder parar um ataque com capacidade de destruir a cidade A é pelo menos insano. Claro que o ataque, uma bomba, né, um míssil, o poder destrutivo dele tá mais no que é o interior dele. Mas não muda o fato de que eram dezenas ou centenas de mísseis sendo jogados ao mesmo tempo e ela simplesmente virou com a maior facilidade do mundo e jogou de volta. Cara, isso é muito fenomenal. Agora, o que até então é uma das lutas mais sublimes no anime todo. Saitama vs Garou Cósmico. Até o momento dessa luta, nada podia ser mais incrível que ela. O Garou absorvendo parte dos poderes de God é simplesmente sensacional. Parecia que isso ia mudar pelo menos um pouco o rumo da luta, mas no fim ela já estava definida, cara. Do início até o final da luta, o Saitama tava tirando onda com a cara do Garou, tava tipo, simplesmente chega na cara do Garou e fala, pô, você não era o vilão lá, o mal superior, não sei o quê? Como é que você tá salvando um monte de pessoa? Porque durante a luta, o Garou faz algumas coisas que acabam ocasionando o salvamento de outras pessoas. Tipo, ele empurra o Saitama contra um prédio e debaixo desse prédio tinha algumas pessoas presas por conta do peso que ele tava fazendo. Ou ele empurra o Saitama num vulcão e ele literalmente entrar em erupção e invadir uma cidade que estava cheia de pessoas. Só que depois que ele jogou o Saitama em cima dela, a lava mudou de curso e foi para um lugar que não ia afetar ninguém. Claro, no final, o Saitama foi um herói. Ele derrotou ele e mostrou pra gente que, de fato, estava definido. Ele derrotou o Garou com um soco só. Essa luta foi tão insana que o God tentou intervir nela. Ele já tinha intervido uma vez, né, dando poder pro Garou, mas ele foi retirar esses poderes, porque o Garou, como forma de redenção, estava ensinando um golpe ao Saitama que ele tinha aprendido após absorver os poderes do God. Esse golpe era capaz de voltar no tempo alguns minutos de tão forte que ele era. E o Saitama conseguiu efetuar ele, voltou no tempo, derrotou o Garou com um golpe só, porque ele estava adquirindo cada vez mais poderes ao longo da luta, e conseguiu salvar uma boa parte das pessoas, né? Sem
Sem muitas não, vai. Teve muitas consequências porque basicamente toda aquela área ficou destruída. Mas isso foi um ponto muito grande na lista no currículo de heróis do Saitama. Bom, essa daqui é uma luta muito icônica, porque a gente vê um discípulo ou um ex-discípulo lutando contra o seu ex-professor. Garou versus Bang e Bomb. Essa luta não rendeu uma vitória a mais pro Garou, pelo contrário, ele quase perdeu feio nessa. Mas, é claro, a gente não pode ter noção certa do que aconteceu, porque o Garou foi levado para longe por um dos membros da Associação de Vilões. E por que eu tô dizendo que não dá pra saber ao certo quem ganharia? Por mais que já tivesse aparentemente tudo perdido pro Garou, não dá pra falar ao certo se ele ia de fato perder, porque a maioria das lutas, se você observar, o Garou, ele sempre dá uma volta por cima e, tipo, aparece mais forte com uma transformação nova ou um up das habilidades dele, tanto de resistência como de força. Então, eu não posso simplesmente falar, o Garou ia perder e pronto. Muito provável que sim, era provável, mas não tem como afirmar isso com 100% de certeza. Agora, uma coisa é certa, ver uma luta entre um ex-discípulo e seu ex-professor sério, causa muito ânimo, desde o início até o final dessa cena maravilhosa. Ela foi interrompida ali no final, mas serviu para mostrar um pouco das habilidades tanto do Garou como do Bang e do Bomb. Agora, para finalizar essa lista, um dos feitos que também não envolve força, mas é muito sublime para a obra. O King enganando literalmente todo mundo. Um feito que nenhum outro é capaz de se igualar. O homem mais forte do mundo, e não é o Saitama, não é o Blast, e sim o King, o homem mais forte do mundo. O herói que simplesmente enganou todos os outros heróis com a veracidade do seu poder. Claro que não foi por um motivo ruim, acabou virando uma bola de neve que foi aumentando e deu no que é hoje. O cara simplesmente chegou num rank super elevado, ele virou classe S, sem mesmo ter poderes. Isso é muito legal pra obra, tipo, enriquece muito ela e traz aquele ar de comédia, um ar leve de se assistir, e é por isso que eu incluí esse feito na lista, o King enganando todo mundo, literalmente. Mas e você, tem algum feito de One Punch Man em mente que eu não falei aqui? Se sim, diz aí nos comentários e não se esquece de fazer aquele feito insano de se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo, viu? Falou!